Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro de Jó. Vamos para o capítulo 29. Defesa final de Jó. Deus iluminava o meu caminho. E Jó continuou a sua fala e disse: se eu pudesse voltar meses atrás, para os dias em que Deus me protegia. Naquele tempo Deus iluminava o meu caminho e com a sua luz eu podia andar na escuridão. Muitas vezes a gente pensa em voltar no passado. Como eu gostaria de voltar àqueles velhos tempos, aos tempos bons, né? E olha como Jó fala, para os dias em que Deus me protegia. Esses dias eu conversava com uma amiga minha e ela dizia para mim que ela estava questionando Deus. Por que Deus não protegeu ela? Por que Deus permitiu que ela sofresse um acidente de carro? E ela estava dirigindo e ela bateu em outro carro porque ela não viu o sinal fechado para ela. E ela questionando, né? Você estragou o carro, eu machuquei. E aí eu falei assim: você machucou, você tá questionando Deus, mas Deus te livrou, não livrou? Ela livrou, tô bem, mas por que tinha que ser assim? Aí eu falei com ela: olha, como Deus vai te livrar, como Ele vai te proteger, isso é com Ele. A gente só precisa crer que Ele vai fazer o melhor. Porque você queria que Ele te livrasse do acidente. Você não viu, mas você queria que Ele desse um jeito de te mostrar o sinal, de evitar que você batesse, de parar o seu carro para você não bater no outro, de impedir que aquele outro carro estivesse passando naquele momento. Mas não é assim, né? Deus não quis te livrar daquele acidente, mas Ele te livrou no acidente, né? Ela mesma disse: eu acho que eu quebrei o vidro do carro com a cabeça e tudo, mas eu tô bem, eu não quebrei nada, eu não quebrei nenhum osso, não me machuquei seriamente em nada, eu tô bem, eu saí, fui no mesmo dia no hospital, fui pra casa e eu tô bem, pelo a gravidade, a força da batida. Então eu falei com ela: Deus não te livrou do acidente, mas Deus te livrou no acidente. Então, assim, a gente não vai entender mesmo, às vezes, o porquê de Deus fazer ou não fazer algo, ou o porquê que Ele fez daquela forma. A gente só tem que aceitar, porque a gente compreende muito menos do que Deus. Quem somos nós para alcançar a sabedoria dEle? Naqueles dias eu estava bem de vida. A amizade de Deus era a proteção do meu lar, o Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos viviam ao meu redor. Em casa sempre havia leite à vontade, também azeite tirado das oliveiras plantadas entre as pedras. Quando eu saía para a reunião do tribunal e me assentava entre os juízes, os moços me viam e abriam passagem, e os idosos se punham de pé, ou seja, ele era respeitado e honrado, né? As pessoas mais importantes paravam de falar e ficavam em silêncio. As autoridades se calavam, não diziam mais nada. Eu era pai dos pobres. Quem me ouvia falar me dava parabéns. Os que me viam falavam bem de mim, pois eu ajudava os pobres que pediam ajuda e cuidava dos órfãos que não tinham quem os protegesse. Pessoas que estavam na miséria me abençoavam e as viúvas se alegravam com o meu auxílio. A minha justiça e a minha honestidade faziam parte de mim. Eram como a roupa que eu uso todos os dias. Eu era olhos para os cegos e pés para os aleijados. Era pai dos pobres e defensor dos direitos dos estrangeiros. Eu acabava com o poder dos exploradores e livrava das suas garras as viúvas. Todas as pessoas me davam atenção. Eu pensava assim: vou viver uma vida longa e morrer em casa com todo conforto. Serei como a árvore de raízes que chegam até a água, uma árvore que todas as noites é molhada pelo orvalho. Todos só falarão bem de mim e eu serei sempre vigoroso e forte. Todas as pessoas me davam atenção e em silêncio escutavam os meus conselhos. Quando acabava de falar, ninguém discordava. As minhas palavras entravam na cabeça deles como se fossem gotas de água na areia. Todos os esperavam ansiosos, como se espera a chuva no tempo de calor. Eu sorria para aqueles que tinham perdido a esperança. Meu rosto alegre lhes dava coragem. Eu era como um chefe, decidindo o que eles deveriam fazer.
Eu os dirigia como um rei à frente do seu exército e os consolava nas horas de aflição. Senhor, que o nosso passado, Deus, sirva apenas como um aprendizado. Venha, Deus amado, nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, para que nós não possamos lamentar nos dias maus, mas que nós possamos lembrar do nosso passado, entendendo que aquele que era é o mesmo que é e que vai fazer, que pode fazer e que pode restaurar todas as coisas. Amém. Tchau.